Bem, mas vimos essa abordagem, vimos como a visão de processos ajuda no detalhamento de requisitos, e aí eu imagino que várias perguntas podem começar a surgir. Por exemplo, o que o analista faz quando o escopo do projeto é somente uma parte de um processo, e não é o processo inteiro? Ele analisa todo o processo detalhadamente, uma parte do processo? Na nossa opinião, nesses casos, é importante que o analista ele sempre busque uma visão macro de todo o processo onde aquilo que ele está querendo resolver está inserido. É importante que ele faça um levantamento, mesmo que não no nível elevado de detalhes, mas que ele tenha um levantamento de qual é o processo onde aquelas atividades estão inseridas e quais são as grandes etapas desse processo. E dentro daquilo que o processo visa, que as atividades visam resolver, é importante que ele faça sim uma análise detalhada do que vem antes, o que vem imediatamente antes e o que vem imediatamente depois daquelas atividades, o que vem imediatamente depois dos sistemas e das telas que ele está desenvolvendo. Assim, fica muito mais fácil ele mapear se realmente o conjunto de informações, de funcionalidades que ele está definindo, realmente está aderente àquilo que a empresa vai precisar, evitando assim que ele deixe para descobrir novas funcionalidades só lá no momento da homologação. Outra dúvida que pode surgir dentro dessa abordagem é se realmente é necessário sempre que seja realizado o mapeamento e o redesenho do processo para assim então chegar nos requisitos. E aqui a gente acredita que a etapa de mapeamento é sim, via de regra, sempre uma etapa necessária. Porque a etapa de mapeamento é justamente a base para o entendimento do problema. É claro, como a gente falou antes, esse mapeamento ele pode ser mais alto nível naquelas partes do processo em que nós não vamos automatizar e mais detalhados na fronteira e na parte do processo que vai ser automatizada. Já o redesenho, na verdade o redesenho só se faz necessário quando o analista percebe que são tantos os problemas ou que são tantas as dificuldades que é importante que exista uma mudança no nível do negócio. Que o processo, independente da automação, ele tem que ser feito de forma diferente para que ele possa ser feito de forma mais eficiente. É aquela máxima, né? Não adianta nada a gente automatizar algo que não está bem feito. O máximo que a gente vai fazer automatizando isso, o máximo que a gente vai conseguir é fazer que os problemas comecem a acontecer cada vez mais rápido. Bem, dado todo esse cenário, e é todo um cenário de desenvolvimento de sistema, acaba sendo inevitável perguntar o quanto que a TI e o quanto que as organizações hoje estão prontas para fazerem um trabalho orientado a processos. Quanto a TI da empresa de cada um de vocês hoje está preparada para trabalhar orientado a processos? E, caso existam lacunas, o que é preciso fazer para que se possa evoluir nesse sentido? Um dos pontos que a gente pode claramente observar é que atualmente as metodologias de desenvolvimento de software eles tratam de forma muito superficial a visão de processos. Se vocês pegarem metodologias convencionais como o ML, orientação no objeto, etc., toda análise ela acaba sendo feita e orientada ao levantamento de requisitos, de aplicações, de casos de uso, para daí se chegar ao conjunto de aplicações e sistemas que nós temos que desenvolver. Raríssimas vezes a visão de processo ela é analisada. Quando muito o que acaba às vezes acontecendo é que o usuário ele nos traz um desenho de um processo que é rapidamente digerido pela TI e é transformado em telas. E essa visão de processo ela acaba simplesmente desaparecendo. Isso fica muito mais claro quando a demanda de desenvolvimento acaba surgindo como uma demanda departamental. Que faz o quê? Faz com que, via de regra, as decisões acabem sendo tomadas com base nas necessidades do departamento e não nas necessidades do processo onde essas atividades estão inseridas. O que acaba acontecendo é que as atividades desse departamento, via de regra, até acabam sendo bem atendidas pelo sistema. Mas tudo que acontece antes ou depois, não.
E muitas vezes a gente acaba tendo problemas de definir como que o sistema que foi desenvolvido para essas atividades pode se conectar com o restante dos demais departamentos. Um outro ponto típico de necessidade de alinhamento é justamente o fato de que a visão de processos, a ambientação na área de processos, ela não faz parte da formação do profissional de TI. E por isso, obviamente, existe uma lacuna muito grande que tem que ser preenchida. Dessa forma, então, dado toda a situação, é fácil enxergar que é necessário que exista cada vez mais um alinhamento entre a disciplina de processos e a TI. E a gente vê que esse alinhamento pode ser feito com diversas alternativas e com diversas ações. Uma primeira ação está justamente na adoção pela TI de metodologias orientadas a processos. Essas metodologias podem ser aplicadas tanto na análise como no desenvolvimento de sistemas. É interessante ressaltar que quando a gente fala aqui na adoção de metodologia, a gente não está falando justamente de pegar o que existe hoje, pegar o processo que vocês possuem hoje nas empresas de vocês, jogar fora e construir um novo. Na verdade, a gente está falando na ideia de reavaliar as metodologias atuais, de modo a verificar como que elas podem ser complementadas para que passe a existir a visão de processos. Um outro ponto importante é que exista então uma revisão do relacionamento com as áreas de negócios, de modo que se possam atender às demandas das áreas de negócios através da visão de processos. E, na verdade, é muito mais comum, inclusive, a visão de processo acabar vindo da própria área de negócio. É muito comum as empresas já estarem enxergando, praticamente todas as grandes empresas hoje já enxergam a necessidade da visão de processos e acabar vindo do negócio para a TI a necessidade de automação de processos. Claro que a adoção de ferramentas orientadas ao desenvolvimento de processos pode também ajudar em muito a TI a atender essa necessidade, a atender o desenvolvimento orientado a processos. Mas também não é um ponto fundamental, né? É possível a gente sim melhorar e trabalhar numa visão de desenvolvimento orientados a processos, sem necessariamente nós termos ferramentas orientadas a processos. E por fim, como a gente até falou no slide anterior, né, a capacitação das equipes da TI para que enxerguem e entendam conceitos de processos também é um passo fundamental para que se busque a evolução no sentido da área de processos. E justamente como resultado disso tudo é que se busca então um desenvolvimento de sistemas de informação orientados a processos. Essa abordagem de desenvolvimento é justamente uma abordagem em que o processo ele passa a ser o elemento central de análise, na qual se define e se identifica todos os requisitos e tudo que deve ser mapeado e desenvolvido. E para chegar nisso, na verdade, que habilidades nós devemos esperar da área de TI? Essas habilidades elas são segmentadas, né? Elas dependem do perfil de cada profissional. Por exemplo, para os gestores, é importante que eles entendam a relação que existe entre processos e sistemas, de modo que quando eles venham a planejar a implantação de um novo sistema, de um novo projeto, eles consigam fazer o planejamento a partir da visão de processos. Já para o analista, a lista é um pouquinho maior. É importante, por um lado, que ele tenha o skill de modelagem de processos, né, de modo que ele consiga identificar e mapear as necessidades do negócio em processo, e identificar e mapear esses processos em sistemas. Para isso, é fundamental, por um lado, que ele conheça as técnicas e as notações de modelagem de processos. Só que é importante ressaltar que não adianta simplesmente o analista ele conhecer a ferramenta, ele conhecer, por exemplo, o BPMN ou ele conhecer uma notação de modelagem de processos. A gente pensar que conhecer a notação é o suficiente seria a mesma coisa que pensar que para um analista ou para um desenvolvedor, se nós ensinarmos como se desenha um fluxograma, nós não precisamos ensinar para ele
como pensar em termos de algoritmo. Na verdade, é fundamental que o analista também saiba como pensar e como aplicar as melhores práticas para poder transformar um problema em processo e um processo em sistema. Por último, para os desenvolvedores é aconselhável que eles conheçam e dominem o uso de ferramentas de automação de processo, caso a empresa de vocês venha a empregar esse tipo de ferramenta. Mas como eu já comentei anteriormente, é claro que o uso de ferramentas de automação de processo ajuda em muito o desenvolvimento de sistemas orientados a processos. Mas ele não é um requisito fundamental. Eu posso modelar e desenvolver sistemas orientados a processos com as ferramentas tradicionais.